Como você, colega médico, colega médica, pode usar a neuromodulação para aumentar o número de pacientes particulares no seu consultório ou clínica? Eu tenho um convidado muito especial, então vai ser um CVM Talk, que é exatamente o momento onde eu trago um convidado com o objetivo real de te ajudar aí a você que é médico, que é médica e quer viver de atendimento particular ou ter o atendimento particular como principal fonte de renda. A partir disso, exercer a medicina como sempre sonhou. Obrigado pelo convite aí participar da tua live. Pô, eu que Grande prazer agradeço. estar aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Tudo bem? Ó, Tudo, Joia. vamos começar então. Eu fiz aqui um spoiler falando que eu gostei muito do seu nome. Então começa se apresentando aí Pois e o é. pessoal tá querendo saber, cara, como é que, pô, o que é esse negócio de neuromodulação e como que eu posso usar isso para aumentar o número de pacientes particulares? Muito Bem-vindo, meu amigo. obrigado, obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu também gosto muito do teu nome. O meu nome é Sidney Stray. E hoje temos uma live com Sidney, mas tudo bem. Vamos lá. Nomes bonitos, né? Escolhidos. Bom, sobre neuromodulação, o que é neuromodulação? Neuromodulação é dar um estímulo que gere neuroplasticidade, só que um estímulo terapêutico. Em outras palavras, todo mundo sabe que o nosso cérebro funciona por estímulos, ou nós podemos ter estímulos bons, que é como a gente vai treinar para tocar um violão, por exemplo, né? A gente vai treinar para ter maestria em alguma determinada habilidade que nós já temos, e nós precisamos cada vez treinar. E isso faz com que o nosso cérebro se adapte a esses estímulos e fique cada vez com mais facilidade em fazer essas tarefas, né? Tanto é que as pessoas que têm grande habilidade, elas justamente fazem isso, né? Elas são melhores que outras pessoas pela habilidade que desenvolveram. E isso chama-se de neuroplasticidade. Porém, como o nosso cérebro responde a estímulos, se nós tivermos uma lesão, uma disfunção em alguma parte do nosso corpo, isso também gera um estímulo, só que agora o estímulo de uma disfunção. Então, gerando neuroplasticidade também, só que agora chamamos de mal adaptativo. Porque o cérebro vai ficando como se isso fosse normal. Quando nós temos uma lesão, qualquer parte do corpo, uma disfunção, o nosso cérebro está recebendo esse estímulo a todo momento. Então, ele está reagindo, ele está se adaptando a esses estímulos, ou seja, ele reage a estímulos, portanto, ele se adapta, forma uma neuroplasticidade. Então, ele meio que passa a aceitar essa disfunção como normal. Por exemplo, uma depressão são estímulos ruins, que a pessoa fica pensando e tendo, não necessariamente a culpa é dela, isso acontece, né? Só que dificilmente ela sai se não gerar neuroplasticidade positiva também. Os remédios ajudam a controlar, mas o que vai fazer a mudança mesmo é estímulos diferentes para corrigir a depressão. Então, isso é como a gente adoece e gerando dores crônicas, por exemplo, dessa disfunção gerando depois de um certo tempo uma dor crônica. Então, esses estímulos passam a ser os estímulos que a pessoa está recebendo, o córtex está recebendo. E às vezes pode levar uma hiperalgesia, pode levar uma aludínia, ou seja, qualquer estímulo que passa a ser como dor, uma hipersensibilização também. Isso leva as pessoas para uma doença como fibromialgia, por doenças incapacitantes por dor, porque isso também muda a frequência cerebral, esses estímulos. Porque quando o estímulo vem da onde? Vem da periferia, né? Vamos supor, pega o primeiro neurônio sensitivo, vai no corno posterior da medula fascináptica com o segundo, sobe pelo trato espinotalâmico até o tálamo, e o tálamo terceiro faz conexão sináptica com o terceiro neurônio e vai até o córtex, naquela região específica relacionada àquele estímulo. Só que esse estímulo sendo mandado periodicamente ou sempre, gera naquela região uma alteração da frequência cerebral naquela região. Passa a responder à frequência do tálamo, que é de 4 a 8 Hz, enquanto que a frequência do córtex é de 8 a 12. E como então existem duas regiões, uma recebendo um estímulo frequente de 4 a 8 Hz e a outra que funciona, teoricamente, de 8 a 12, o que acontece? O cérebro
se modula. As colunas de células do córtex se modulam. Como existe uma falta de inibição por uma frequência menor a essa frequência ao lado, isso dispara a frequência. Então, fica uma frequência talâmica de 4 a 8 e uma frequência gama de 30, 35, 50 Hz ao lado. Isso chama-se de disritmia tálamo-cortical. Quando acontece isso, os interneurônios do sistema GABAérgico, que segregam as áreas que nós precisamos fazer para fazer movimentos, por exemplo, deixam de fazer de uma maneira correta. O cérebro fica impreciso. Ficando impreciso, áreas que deveria segregar para fazer uma determinada função deixa de ser feita. E áreas que não deveriam segregar acabam sendo segregadas. Por isso que a dor crônica é associada com a depressão. Por esse motivo. Porque as áreas começam a ser segregadas de uma forma errônea, né? E o que é neuromodulação? Neuromodulação é estímulos também, só que agora é estímulo terapêutico, para corrigir essas disfunções. E tem várias formas de gerar esse estímulo, várias maneiras de gerar neuromodulação. Eu trabalho com isso, né? Eu dou aulas sobre isso, ensino colegas médicos a realizar neuromodulação para corrigir córtex, para corrigir vias, para corrigir redes neurais, e isso, eliminando a disfunção pela neuromodulação, você ajusta toda essa sintomatologia, todas essas coisas que aparecem e que travam a gente, e que travam as pessoas. Então, a neuromodulação é algo que nós deveríamos ter aprendido na faculdade, né? Essa é a minha primeira pergunta, na verdade, que está fora do script aqui, que é, isso não é ensinado, né? Não. Nós temos um currículo voltado para produto químico e para cirurgia. Uhum. E quanto que a neuromodulação, se não houver um dano estrutural, por exemplo, uma artrose de quadril, uma artrose de joelho, você consegue trazer de volta. Como, por exemplo, fibromialgias, você consegue tirar em poucas sessões. O paciente fibromialgico, ele está fibromialgico, ele não é fibromialgico, tá? Ele está fibromialgico. Por quê? Porque existem alterações, disfunções que devem ser corrigidas. E ao corrigir essas disfunções, começa a desaparecer o quadro álgico do paciente. Uhum. Meus pacientes com fibromialgia não tomam remédio mais há muito tempo. Mas como é que a gente pode categorizar a neuromodulação? Estratégia? Procedimento? Esse grupo de... É um procedimento médico, né? É um procedimento médico, onde você faz o diagnóstico das disfunções e atua com o estímulo terapêutico nas disfunções, fazendo aí, corrigindo, então, esses distúrbios que vão acontecendo. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, isso é conversa. Tá querendo me vender alguma coisa. Como é que você lida com essa pessoa? De uma maneira muito natural, né? Geralmente, quando o pessoal se interessa por meu curso, eu faço questão de falar com ele antes. Ou seja, eu não tenho uma secretária para atender. O colega médico interessado no meu curso fala direto comigo para me explicar para ele o que é neuromodulação. E a partir daí, ele entender que é possível e que é normal isso que acontece. Eu fiz um curso em São Paulo, a questão de 20 dias atrás, eu atendi 60 pacientes, todos saíram sem dor do consultório. É um absurdo. Vou te dar mais um exemplo, se tu me permite. Claro. Nesse mesmo fórum, eu estava assistindo uma palestra de um neurocirurgião que ele foi demonstrar uma técnica da termografia numa paciente. E eu vi que a paciente sofria muito de dor, porque ela tinha síndrome de dor complexa regional no membro inferior. E depois que terminou a palestra dele, que foi uma belíssima palestra, né? Ele é um neurocirurgião, inclusive, e ele não queria colocar o eletrodo na paciente. E eu me identifiquei, porque ele não me conhecia, e perguntei como ia dar a oficina no dia seguinte, né? No dia seguinte, eu me ofereci, então, para que ela fosse uma paciente voluntária, que eu pudesse demonstrar, então, a minha técnica para os colegas médicos que estavam ali, também céticos, obviamente, né? Totalmente. É isso aí, é normal. É normal, né? Normal.
É normal. Tu não aprendeu na medicina, então não tem valor. Só quando tu vê acontecendo é que as coisas começam a mudar. Imagina lá quando Henry Ford foi falar do automóvel, cara. As pessoas É a andando de mesma coisa. charrete, Tudo que, a cavalo. tudo que A foge primeira do coisa, normal pode ser a impossível, né? primeira coisa é ser cético mesmo. É normal. Mas enfim, continua. E essa paciente, tinha dor, se eu não me engano, desde 2016. Ela relatou que já tinha passado por mais de 20 médicos, entre ortopedistas e neurocirurgiões, e, e não tinha resultado. E dor assim incapacitante, encostada no INSS, nem o cara do INSS acreditava nela mais, assim, querendo dar alta, como se ela tivesse uma dor assim que os exames não mostravam, mas existe exatamente isso. Essa síndrome de dor complexo renal é uma coisa absurda, né? 10 minutinhos ali ela estava sem dor, pisando firme, caminhando, ela não acreditava, começou a chorar. Né? Ela publicou na rede social dela também, ela me marcou, então tá lá, se vocês quiserem, quem quiser depois ver o depoimento dessa paciente, por exemplo, fica à vontade, tá lá na minha rede social. E é recente, eu estou trazendo o exemplo dela porque foi ontem, mas isso acontece comigo todos os dias. Né? Os meus cursos são interessantes por isso, porque quando eu dou curso com paciente, os colegas que vão assistir vê exatamente isso acontecendo ao vivo. Né? Neuralgia do trigêmeo, por exemplo, neuralgia do trigêmeo, por exemplo, é algo que a gente tira quase que com a mão, literalmente, com neuromodulação. Caraca. Né? Inclusive, a paciente entrou agora aqui, que eu vi, ó, a Tainá. Tainá, boa noite, acabei de falar do seu caso, Tainá. Se tu quiser comentar aí, Tainá, já que tu entrou, tu não ouviu nem eu falar, se quiser comentar, escrever aí a tua doença e como tu ficou depois do tratamento, fica à vontade, tá? Não sei se está me ouvindo agora, espero que sim. Então, é algo assim que eu já não tenho mais surpresas na medicina. Quer dizer, tem coisas como surpreender ainda, mas não será uma surpresa para mim tão grande. Mas o colega médico começa a fazer o curso, quando ele começa a tratar, ele diz assim, nossa, a medicina mudou para mim. Agora, tu imagina, Sidney, se alguém que tem o conhecimento que tu pode dar, né, para o consultório, realmente dá esse boom. Imagina se ele associa uma técnica resolutiva desse nível. Como é que fica o consultório dele? Cara, Durante a pandemia, alunos meus diziam, estou reformando casa, graças à neuromodulação. Imagina exatamente isso. Alguém que tem essa orientação poderosa que tu pode dar. E um paciente que sai do consultório, que veio por essa orientação, sai do consultório com a sua dor, vamos, sei lá, 80%, 90% melhor na primeira sessão. Ele vai chegar no seu meio e vai dizer o quê? Ele vai conhecer outras pessoas que têm dor, cara, você vai consultar com o fulano aqui que resolveu o meu problema. Então é óbvio que a consulta essa se multiplica. Se multiplica geometricamente, assim, é uma coisa sensacional. Então, assim, é exatamente isso, é resolutivo, porque você não está... O que a gente aprendeu na faculdade? Deixa eu explicar melhor isso para ficar mais fácil de entender. A gente aprendeu a olhar um paciente, né, pela sua queixa, obviamente, e o paciente vem com uma dor, né? Uma dor, vamos supor, no ombro. Eu gosto muito desse exemplo. Porque todo médico já atendeu alguém com dor no ombro, por isso que eu gosto desse exemplo. E nós aprendemos a olhar para essa dor, perguntar como é que quando começou, perguntar para onde ela irradia, quais são as dificuldades, etc. E tal. O que nós não aprendemos sobre essa dor é que essa dor nesse ombro é uma consequência, não causa. E é uma consequência e não causa, nós estamos olhando para o lugar, não digo errado, mas não é o lugar que eu vou conseguir o resultado. Eu vou conseguir melhorar isso. Tanto é que se alguém se recorda de ter tratado no ombro, vê que geralmente o ombro, se não for trauma, não melhora. Ou melhora pouco, mas está sempre lá. E quando
você parte para a busca da causa que levou a essa dor no ombro, você consegue solucionar o problema, mesmo que tenha lesão. Por exemplo, por que que o manguito rotador se lesiona? Por que que o supraespinhoso se lesiona impedindo a abdução? Porque a escápula não está bem posicionada por algum motivo no lugar. E se a escápula não estiver bem posicionada no seu lugar mais funcional, os músculos do manguito começam a excesso de esforço para executar a mesma função que antes, quando a escápula estava na sua posição mais funcional, não fazia. Então é óbvio, se algo começa a exceder no seu esforço, o tempo de vida vai diminuir. Então se lesiona. Perfeito. Só que, se a escápula está fora do lugar, ela está por quê? Porque os estabilizadores da escápula não estão em disfunção. Estão em disfunção. Então, os estabilizadores que são os verdadeiros culpados de uma dor no ombro. Só que eles não aparecem no exame de imagem nenhum, se você fizer. Porque, por ele ser um estabilizador, ele tem um limiar para aparecer uma lesão muito superior aos mobilizadores, que é no caso do músculo do manguito. Então, o manguito tragou, o supraespinhoso, os estabilizadores estão em disfunção, e se você consegue fazer a neuromodulação deste músculo que está em disfunção, o supraespinhoso, mesmo com limitações, mesmo com lesões, ele passa a fazer sua função sem dor, imediatamente. É na hora, não é no dia seguinte, não é depois de amanhã, terminou de fazer a neuromodulação e reposicionou a escápula para a sua posição mais funcional, a dor melhora na hora. Se você não melhorou totalmente a escápula nessa posição, ele melhora 70%. Se você conseguir modular de maneira que os estabilizadores reposicionam, melhora 100% imediatamente a dor do paciente. Obviamente que como esse estímulo está acontecendo há mais tempo, então já gerou neuroplasticidade. Então você precisa fazer mais sessões para o estímulo ser trocado para o estímulo terapêutico a nível de córtex. Por isso que é neuromodulação. Modula no córtex. Modulação. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Quais são, assim, dentro das especialidades médicas, aquelas que você acredita que a neuromodulação mais se encaixa? E principalmente pensando nessa questão do nosso foco aqui. É óbvio que tem... Olha, né? quais são as especialidades que me procuram, que fazem a minha pós-graduação? Eu tenho a primeira pós do mundo em neuromodulação. Né? São 18 meses de pós, certificada pelo MEC, que eu ensino toda a neuromodulação. Quem é que me procura? Me procuram ortopedistas, me procuram neurocirurgiões, neurologistas, anestesiologistas, médico de família, ginecologistas. Na verdade, dermatologistas. Na verdade, toda a especialidade médica que atende paciente pode se beneficiar com a neuromodulação. Quem que não atende paciente? Por exemplo, se a pessoa só faz radiologia, não precisa fazer isso. Entende? Ela está interpretando uma imagem. Se o colega faz só patologia, não precisa fazer neuromodulação. Não vai ter essa utilidade para ele. Mas se você atende o paciente ali, resolvendo algum problema dele, de dor, por exemplo, né? A neuromodulação pode ajustar. Hoje graças a Deus, né, cara, tem crescido muito a quantidade de colegas especializando em dor, né? Medicina da dor, né? Tem crescido muito também a questão da acupunturiatria, né? E, então, todas as especialidades que lidam principalmente com pacientes no dia a dia, de uma forma que cuida do paciente de uma forma geral, porque tem também o oftalmo, né? Cuida só do olho, o otorrino só do ouvido. O oftalmo melhora com neuromodulação. Eu tenho patologia, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu tratei de um senhor, por exemplo, né, algum tempo atrás, uma patologia que era degenerativa e evoluiria para uma cegueira.
E ele frequentava as clínicas, o hospital referência para lesões oculares, né, aqui em Porto Alegre. Ele vinha do interior e vinha a Porto Alegre. E ele estava evoluindo para a cegueira. E quando eu comecei a neuromodular esta região, não é no olho, é na... Bom, aí só explicando de uma maneira mais... mostrando mesmo num curso, né? Quando eu modulei, ele começou a melhorar a visão. E melhorou tanto que ele recebeu alta dos cuidados oftalmológicos, com a recomendação que ele não parasse de fazer o que estava fazendo comigo. Porque estabilizado, ele não ficaria mais cego. Então, para tu ter uma ideia, eu tenho alunos otorrinolaringologistas no meu curso. Massa. Olha que massa. Eu levantei a objeção de forma inconsciente aqui. Então, cara, então é para toda especialidade que cuida de pacientes, né? Exato. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim. O meprazol, por exemplo. Os meus alunos, os pacientes deles não precisam mais usar o meprazol. A gente consegue modular para que não precise mais usar. Endometriose, a gente consegue ajustar para que tenha um conforto. Uma cirurgia plástica de mama, que você coloca a prótese embaixo muitas delas, né, embaixo do músculo peitoral maior, submuscular, que é uma dor incrível no pós-operatório, você tira com a mão a dor no pós-operatório. Então, no pós-operatório, a gente consegue ajustar a dor de uma maneira fabulosa, fantástica. Cirurgião plástico, então... Temos cirurgião plástico também fazendo. E o mais legal que os ortopedistas referem que começa a diminuir suas cirurgias, né? Principalmente aquelas da região lombar, principalmente aquelas do ombro, começa a diminuir. Interessante. Porque, como eu disse para ti, a dor na região lombar também é uma consequência. Eu falei da dor no ombro. Se a consequência é ali, tratar ali não vai ser a solução do problema. E às vezes você faz uma imagem e o paciente tem dor, fez todos os procedimentos, fisioterapia, inflamatório, e aparece uma imagem, uma hernia, então, opera e às vezes fica até pior. E com a visão da neuromodulação, a gente olha para o local, obviamente que olha, e às vezes é no local, também não é uma... Mas a grande maioria, o local é a consequência, a gente procura em outro lugar a solução. E incrível que o paciente sai bem, né? Sem operar. Eu fui dar um curso em São Paulo, olha só, em maio, eu fui palestrar no Congresso Brasileiro do Estudo da Dor, da SBET, e como eu fui para lá, um neurocirurgião soube e fez contato comigo. Tu está vindo para São Paulo, para o Congresso? Tô. Eu tô com uma dor lombar, neurocirurgião, hein? Os meus colegas querem me operar, mas eu não vou operar sem falar contigo. Eu fui no consultório dele, né, já que eu estava em São Paulo, examinei e fiz a neuromodulação, não na região lombar. E ele não acreditava que ele estava sem dor a partir daquele momento. Não operou, obviamente, né? É algo realmente assim, parece surreal, isso é verdadeiro, parece mesmo, eu tenho que dizer. Porque no início eu também não acreditava nos resultados. Mas de tanto fazer, isso passou a ser para mim uma rotina, né? E os meus colegas que começaram há mais tempo a fazer comigo também, que eu estou ensinando isso há 4 anos, né? Eles também já passaram essa fase de se surpreender com os resultados. É a fase da negação, né? É normal, né? Tipo, é a fase da negação porque é aquele negócio. Será Como que é assim? verdade? Existe algo tão incrível e eu não estou tendo acesso e eu não estou beneficiando disso. A partir de agora, quem não quiser se beneficiar é porque realmente quer continuar no círculo vicioso, né? Porque qual é a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer é a pessoa começar a fazer e não dar certo. Mas isso é ideia. Só para constar, eu tenho aulas gratuitas para colegas médicos, para eles entenderem um pouquinho o que é. Então, as pessoas
podem assistir, colega médico, né? Preencher um formuláriozinho, até se tu quiser colocar no teu grupo, né? E preenche aquilo, se inscrevem, e quando eu for dar uma aula gratuita, eu convido, as pessoas vão assistir. Nenhum problema. Né? Perfeito. Para as pessoas poderem entender do que eu estou falando, literalmente. Perfeito. Depois a gente pode conversar como melhorar isso aí. Tá bom. Mas, o que eu queria te perguntar agora, Sidney, é sobre como é que surgiu isso? Saindo totalmente do script. Como é que você ficou sabendo da neuromodulação? Como é que foi isso? Bom, eu fiz a especialização em acupuntura, né? Aqui no Sul, para uma acupuntura para colegas médicos, óbvio, uma especialidade médica. Eu adoro a acupuntura, eu gosto, tá? Mas eu sempre achei ela meio, como se diz assim, meio difícil de entender como é que era aqueles... Eu fiz física antes também, antes da medicina. Eu fiz física, eu não cheguei a me formar bacharelado em física, porque eu entrei na medicina. E aí eu enxergava sempre o mecanismo das coisas funcionando no corpo humano diferente. Eu tinha esse viés assim comigo. Uhum. E eu fiz acupuntura e depois teve um médico que eu respeito muito, o Dr. Cláudio Couto, né, que eu comecei a ver umas coisas diferentes, que ele fazia diferente da medicina tradicional chinesa. Eu comecei a me aproximar, depois ele fez um curso, fez outros cursos, né, eu fiz os cursos deles e disse, nossa, isso aqui é o que eu quero. Tu não precisa fazer um curso de acupuntura para fazer aquilo que ele fazia. Mas eu já tinha curso de acupuntura, até especialidade. E só que eu fiz umas modificações no que ele me ensinou. Do jeito que ele ensinou, foi um start para mim mudar um pouco, porque eu precisava ser mais rápido, mais objetivo. E da maneira acadêmica que eu aprendi, eu levaria muito tempo para resolver, muito tempo para chegar no diagnóstico, muito tempo realmente, que todos aqueles exames ortopédicos, né, que a gente faz. E eu comecei a procurar diferente, a procurar não no local, e sim à distância, e foi aí que as coisas começaram a fazer sentido. Obviamente que aprendi muitas coisas, né, de caminhos de força, tanto é que a física me trouxe isso, e aí isso deixou muito mais rápido a metodologia, deixou muito mais eficaz, inclusive, o resultado. E por isso que hoje, assim, eu parei de contar os cursos que dei no centésimo. Parei. Não conto mais, que já faz mais de anos que eu não conto mais os cursos que eu dou. Tá? Depois, automaticamente, veio a pós-graduação, certificada pelo MEC. Né? Então, hoje eu me dedico mais ao ensino. Eu atendo um dia só por semana, quando eu estou na região. Eu geralmente estou viajando para ensinar colegas médicos também. Porque eles fazem os meus cursos EAD e muitas vezes eu vou atender pacientes em clínicas, em locais. Em Brasília, por exemplo, eu fui num evento e uma clínica de neurologistas da dor me contratou para mim falar sobre os neuromodulação para esses colegas médicos que estavam na clínica. Então, varia muito, eu estou sempre viajando mesmo. Eu vou agora a Salvador, no próximo início de novembro, aí, depois São Paulo, ficarei 2 semanas, darei 2 cursos. Participarei de congressos também, onde vou palestrar e mais oficina. Enfim, é muito legal. É cansativo porque a gente viaja muito, mas ao mesmo tempo é legal porque a gente conhece muita gente nova, muitos colegas novos, muitos colegas que fizeram meus cursos EAD e agora a gente conhece presencialmente. Isso é muito bacana também. E atender pacientes que eu nunca vi na vida e na primeira sessão o paciente tem uma... Vou te dar um exemplo de uma senhora de 83 anos que eu atendi em São Paulo. Ela também entrou toda cheia de dor e com dificuldade para caminhar. Eu tratei a propriocepção dela e ela conseguiu pisar. E quando ela saiu na sala de espera, ela dançou na sala de espera e todo mundo ficou lá aplaudindo, porque uma paciente que não conseguia quase nem caminhar saiu dançando. 83. É algo realmente muito interessante. Tá? Você criou uma metodologia própria, é isso? Baseado nos conhecimentos que eu obtive, eu acabei criando um método. Literalmente, um pouco bem diferente do que eu aprendi. Combinou algumas coisas, né? Tipo... Bem diferente, mas o que eu no que eu tinha aprendido, né? Ou algo muito,
uma ferramenta poderosíssima de resolutividade. Perfeito. Imagina assim a quantidade de ressonâncias que deixarão de ser prescritas, né, ou solicitadas. Eu não tenho receituário no meu consultório, não prescrevo nada, não preciso prescrever. Imagina, isso foi um sonho para mim. Eu não prescrevo e não sei mais prescrever, graças a Deus. Emburreci dessa parte. O que me faz, ainda assim, ser mais ainda responsável pelo aquilo que eu vou fazer para o paciente. Porque eu não vou medicá-lo e ele vai ter que sair melhor do que chegou. Muito melhor do que chegou. Que massa. Esse é o jeito que eu trabalho, é o jeito que eu ensino, né? Claro, os colegas médicos não precisam deixar de prescrever, não é isso que eu estou dizendo? Estou dizendo eu, Sidney, né? Não tenho receituário. Era muito interessante que eu trabalhava numa cidade do interior, onde a médica do INSS encaminhava os pacientes e dizia para eles: tu não precisa voltar aqui enquanto não tiver alta do Sidney. Isso acontecia de fato. Era algo fantástico, né? E outras coisas que aconteciam no interior também, com uma certa frequência, que o especialista, quando não conseguia resolver e não queria operar tal, encaminhava para o posto e lá se resolvia essa questão. Era algo. Eu sou médico de família, né? Minha origem é medicina de família. E o fato de ter sido tido física antes e ter sido médico de família me trouxe uma gama de possibilidades, uma gama de ter visto praticamente tudo. A minha maior escola foi a medicina de família, onde eu pude testar e, graças a Deus, com sucesso, aquilo que hoje eu ensino. Outra coisa interessante é que essa minha primeira pós, a avaliação vai ser cada aluno fazer um caso clínico bem aprofundado, bem lá, e vai ser o primeiro livro de neuromodulação assim que pegue casos clínicos, né? Isso o MEC autorizou que fosse com uma avaliação da pós. Então, algo também inovador até na avaliação. Então, são coisas assim que tu vai fazendo diferente, né? E vai fazendo de uma forma que realmente transforme. E é o que a gente faz, é o que a gente busca. E tudo isso é uma transformação da medicina, literalmente, né? E tudo vem ao natural, que é bom é isso. Tudo ao natural. Não tem nada forçado. Hoje eu sou convidado para palestrar em vários lugares, né? E onde eu não sou, eu vou lá para prestigiar os colegas, porque então não tem problema nenhum, é tudo muito natural mesmo, né? E hoje recebi um convite não, um indício de uma pessoa que me vai convidar para que eu possa dar um curso em Boston. Então, as coisas vão acontecendo. É muito rápido isso, está acontecendo realmente de uma maneira muito legal. Por quê? Porque é resolutivo. Por exemplo, a minha pós, eu não fiz propaganda nenhuma. Eu não gastei um centavo em marketing, nada. Eu simplesmente lancei. E eu lancei no domingo à noite, em novembro do ano passado, e terça de manhã tinha 140 alunos inscritos, médicos de todo o país. Então, vai no boca a boca, né? Muito no boca a boca, porque o colega que tem resultado quer que o seu colega também tenha, e quanto mais colegas médicos fizerem, mais a população vai ter acesso a algo que pode mudar a vida dela, na sua qualidade de vida, no seu sofrimento, inclusive, né, obviamente, trazendo a funcionalidade novamente, que deixou de existir em função de uma dor, em função de uma perda de funcionalidade. Então, tudo isso são consequências e nada disso foi ensinado para nós, né? E eu tenho, infelizmente, que dizer que provavelmente para os próximos não sei quantos anos também não vai ser ensinado na faculdade, porque não é esse o interesse, né? Existem interesses muitos já consolidados aí. Cara, é só olhar e essa na outra farmácia. Tem uma farmácia numa esquina e na outra esquina, só virar ao lado, já tem a segunda farmácia. Então, é óbvio que se tem muita farmácia é porque é prescrito e é porque é ensinado esse viés. Nada contra. Os remédios são importantes, né? Nada contra, mas também nada a favor. Não digo nada a favor, mas Sim, tem outras coisas que a gente pode fazer que não necessita de medicação. perfeito. Cara, tem um aluno meu
eu sou muito fã dele, assim, que é de Natal, inclusive, que é o Michel. O Michel é ortopedista de Natal e ele é ortopedista, a especialidade dele é oncologia, cara. Ele é uma referência em Natal nessa especialidade e tal, nesse ramo, nessa área de atuação. E, cara, ele lida com pacientes com câncer, velho. Né? E o Michel, ele mesmo se auto-intitula um outlier, que é uma pessoa que, tipo, que pensa diferente da maioria, sabe? Você é um outlier, meu amigo. É por isso que eu me conectei tanto com você, porque eu também sou um outlier. E essa é a magia, é a beleza da internet, meu irmão. A internet a gente tem a possibilidade de defender a nossa bandeira e isso vale para pessoas que têm má índole, claro que tem, mas as Uhum. pessoas que têm má índole, cara, elas já estão aí. Mas tem a possibilidade de pessoas de boa índole, que tem realmente, falando da medicina, que tem realmente a sua intenção de fazer a diferença na vida dos pacientes e, obviamente, por que não na sua, né? Foi uma coisa que a gente não conversou, mas eu até queria, antes da gente finalizar, eu queria ouvir de você um pouco disso. Mas, assim, cara, a internet é algo poderoso. Então, por isso, se não, assim, eu acredito que sem a internet, um produto como o seu, um serviço como o seu e um produto como o seu, ele tem um alcance muito grande, mas com a internet vai ter um alcance infinitamente maior. Que bom que você tá aberto, né, cara, a estar na internet. Maravilha. Deixei meu contato aí do telefone, né? Porque todos os meus cursos foram orgânicos, né? E agora realmente eu tenho uma equipe trabalhando que nós vamos trabalhar, vamos começar a trabalhar na parte da internet para poder chegar a mais colegas médicos essa informação desta possibilidade, dessa oportunidade, digamos assim, de mudar radicalmente a sua visão da medicina e conseguir resultados, né, fantásticos em função disso. E é exatamente isso, o resultado é fantástico mesmo. Eu tenho colegas médicos que o feedback que eles me dão é muito gratificante. A maioria diz assim: agora eu me sinto médico. Olha que interessante. Aquela pessoa que provavelmente quis ir para um Uber, né? Se ela conhecer neuromodulação, ela não vai querer ir para o Uber de jeito nenhum. Ela vai querer continuar sendo médica porque ela vai estar dando aquilo para que ela veio ao mundo, né? Para ela poder ajudar pessoas a tirar a dor desse mundo aí que é o que mais tem, né? Olha, metade da população mundial vai ter dor um dia e sofrer por isso também. Então, meus cursos são disponíveis, tem online, tem presencial. Quando eu estou dando curso presencial, eu recebo pacientes dos colegas para ajudá-los na condução do caso, né? Enfim, é algo muito gratificante estar hoje sendo contribuição. Teve uma colega que estava até antes, ela estava na live, não sei se ela está ainda, a Elisa. Ela tem um paciente que ele tinha um problema de uma lesão medular, uma queda de um cavalo, e ele tinha problemas de movimento, problemas de ereção, e ele começou a fazer neuromodulação. Eu ajudei nas orientações, ela fez algo até mais do que eu tinha orientado, que ela teve uma ideia e fez, e a pessoa hoje mostra vídeos correndo, né? Mostra vídeos, ele foi consultar no exterior, e no exterior disseram que não, que aquilo que ela está fazendo aqui é o que está resolvendo, que é aqui que tem que continuar fazendo. Então nós estamos tendo também, desbravando o próprio, não só no Brasil, mas também, a Elisa está aqui, ela acabou, estou. Então estou contando a história dela porque aquilo que a gente pode fazer, os alunos também podem fazer. E a Elisa é uma pessoa aí que está fazendo coisas fantásticas. Ela trabalha no Rio de Janeiro, né? E os resultados são realmente bárbaros, né? Então a gente acaba atuando no Parkinson, a gente acaba atuando em muitas outras situações que parece
que hoje não tem solução, não tem algo que possa dar sequência, né? Então a Elisa é uma prova de que aplicando, treinando, a gente chega em algo fantástico. E esse paciente, por exemplo, ele só elogios, né? Eu atendi um outro paciente também, que tem uma neurite rancênica, né? E uma colega seguiu fazendo ele, num curso especial que eu atendi. Ele não conseguia mais laudar, ele não conseguia mais pisar no chão direito. A prognóstico dele, o futuro provável quase certo, seria cadeira de rodas. Hoje ele corre, anda, lauda, ele é um legista, né? E, enfim, é fantástico que a gente pode trazer de volta as pessoas, né? Não tem explicação, na verdade. Até é difícil a gente falar, porque tem que lembrar tantos casos que a gente atende na vida. Pelo que eu estou sentindo aqui, obviamente, né? Tu tem muito a contribuir para que o colega médico possa ter uma agenda repleta. E tendo uma ferramenta resolutiva, é o casamento, digamos assim, perfeito, né? Ele poder se mostrar, né? Perfeito. E Da forma certa, de forma ética, sem ao, precisar, como você e disse, né? ao se mostrar resolver, não tem outro resultado para ter, a não ser uma agenda repleta. E sabe que tem coisas que as pessoas não falam, né, Sidney? E que tá lá no âmago delas, né? E sabe o que eu acho que uma das coisas que está no âmago dos médicos brasileiros hoje, na maioria, é o não reconhecimento. Sabe o que eu acho que deixa a maioria dos médicos extremamente irritados e chateados e frustrados e tristes? Ver que, por exemplo, algum colega ou algum conhecido sendo reconhecido e ele não. Cara, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é ruim, não é errado. Todo mundo quer fazer o bem para o seu paciente. Né? Todo médico quer ajudar o seu paciente. E uma das coisas que a gente quer muito, mas a gente tem vergonha de dizer também, é que a gente quer ser reconhecido. Tem abraços e olhares que, pô, que dinheiro não paga. Não, é incrível. A paciente, quando voltou para a consulta, agora nesse fim de semana, que eu fiz ela na oficina, depois ela veio consultar no dia seguinte, já caminhando e tal, né, para não caminhar direito. Ela, sabe o que foi mais, que chamou mais minha atenção e dos colegas? Uma frase que ela disse quando foi embora na segunda atendimento. Ela disse: eu estou mais bonita, porque a dor tira essa vontade da pessoa ficar bonita, né? Não se arrumar. Ela veio toda diferente, ela já veio outra vibe numa sessão. Então isso que realmente é aquele abraço que tu falou, né? Que a pessoa, quando em reconhecer. Então, o fato dela ter dito isso também é um reconhecimento ao trabalho que foi feito, né? A gente tem que interpretar, obviamente, o que ela está nos dizendo. Mas que ninguém perguntou se ela se sentia como ela se sentia assim, sabe? Ela trouxe isso espontaneamente. Então, obviamente, que isso é um reconhecimento ao trabalho que foi feito. Então, isso não tem preço, isso que realmente faz a diferença, né? Aquele ver a pessoa assim, que está de um jeito há muito tempo e, de repente, ela fica achando até estranho, no primeiro momento, que aquela dor sumiu e a reação, muitas vezes, é lágrimas, né? Porque nem ela está acreditando que ela está sem dor imediatamente após o procedimento. E é fantástico, é assim que funciona mesmo. E isso nos faz sentir, pelo menos a mim, né? Eu agradeço a Deus por isso, inclusive sempre agradeço a Deus, porque essa visão que eu tenho, foi Ele que me colocou tudo isso aí. Entende? Ele me colocou nesse caminho, Ele que fez eu fazer física antes, Ele que fez... Entende? É fantástico. E hoje reconheço que devo a Ele tudo isso. Que massa. Ó, eu vou chamar a Elisa aqui. Elisa, entra aí para falar pra gente um pouquinho de como é que está sendo para você utilizar a neuromodulação. Aqui eu. Agora sim. Ele E aí, você
das Se monitoras. apresenta pra gente, fala um pouquinho aí dos seus saltos com a neuromodulação. Então, como o Sidney, eu sou médica de família de formação, como o Sidney, tenho a especialização em acupuntura e desde 2019, eu fui uma das primeiras alunas do Sidney, eu venho atendendo meus pacientes com a técnica de neuromodulação periférica. Fiz todos os cursos do Sidney, hoje eu sou aluna dele da pós, e o que a gente tem conseguido é aqueles casos que ninguém dá mais o improvável, a gente consegue fazer o extraordinário, né? A gente consegue mudar o curso da história desses pacientes. Então, é, eu, alguns casos que chegam para mim são bem complexos, a gente não, não promete nada, né? Muitos são cases, mas a gente não fecha a possibilidade, deixa claro, porque é isso, é um mundo a se descobrir, um mundo de possibilidades que a gente consegue criar e mudar o prognóstico da qualidade de vida deles. São pacientes com paralisia espástica, após retirada de um tumor, após um AVE, pacientes com esclerose múltipla, pacientes com trauma medular, enfim, que a gente não teria muito a ser feito, já vem pacientes que eu tenho 12 anos retirada de tumor cerebral, que não estava andando, e pais de colegas médicos, enfim, está andando e está criando um novo, pode entrar no casamento do filho e pode agora caminhar e está andando na praia, enfim, é esse tipo de coisa que me faz querer estudar cada vez mais, estar aqui à noite, estar presente, estar sempre acompanhando tudo que se diz a respeito da neuromodulação e tudo que é possível com ela trazer, porque é um universo que se abre, né, de possibilidades. Então, eu não tenho como a prática da nossa no consultório, né, é um salto, por isso que eu falei dos saltos, né, são saltos que a gente vai dando, e é isso que você estava falando, da gratidão que os pacientes têm, daquele olhar, da família, eu acho que isso não tem preço, é isso que nos move, no final de tudo, para isso que nós nos tornamos médicos. Claro, a gente, como você falou, não é pecado, todo mundo precisa do dinheiro, mas, assim, na essência da nossa profissão, é isso que nos move, que nos fortalece, é isso que faz a gente continuar cada vez mais estudando e procurando maneiras novas, né? Massa. A Alcida está criando uma nova possibilidade para você, que é o atendimento particular aí, tá vendo? Para você e para Isso. ele aí. Isso é. Obrigado, obrigado por sua Eu que participação. agradeço. Parabéns, viu? Parabéns, porque realmente a gente poder dá para perceber na sua fala que você está realmente muito feliz, né, com essa prática, né, com os resultados que você está tendo. Então, parabéns. Feliz. Obrigado. Tu agora está no consultório particular, tu não está no atendimento. Não, eu não faço mais, só no consultório particular. Ah, Isso, que massa. isso. Então já Desde 2000, isso, não faço mais, só no consultório particular. então Verdade, Sidney. vindo para o CVM já viu, né? Vai saliciando, Isso. Nós vamos, vai. nós vamos Hoje eu conversar falei sobre. com o Saliciano. Eu falei. Que massa. Obrigado, querida. Após. Eu que agradeço. Tamo junto. Obrigado, Boa Elisa. noite, boa noite. Eu que Boa agradeço. noite, Elisa. Sidney, meu amigo, seguinte, o que acontece? Como a gente já falou aqui seus contatos,
Mas quando é que é a próxima turma de pós? A próxima turma de pós vai ser lançada em dezembro, né, para começar em março. Né? E quem tiver interesse, obviamente, né, vou colocar nos grupos que eu tenho de contatos, e os meus alunos costumam distribuir também nos contatos deles, né? E, obviamente, que quem tiver interesse, entre em contato comigo, eu explico como é que vai ser a pós, eu explico como é que é a neuromodulação e o quanto isso vai ajudá-lo em ser resolutivo, né? Literalmente isso. Que eu faço quase que uma entrevista, mas sim, sem intenção nenhuma mas a pós-graduação não é para todo mundo, não. É para quem realmente quer tratar o seu paciente. Né? Para quem realmente está disposto a mudar essa nova visão. E é mais, o legal de tudo, sabe o que é? É que a pessoa não tem que esquecer o que ela já aprendeu. Ela só acrescenta uma nova visão. E aí ela consegue, com aquilo que já tem, crescer muito em cima do que ela já tem. É muito legal isso. Então, quando você tem já uma base e você aumenta essa base, né? Ou você aumenta, você chega mais alto, né? Você vai muito mais longe. E é isso. Eu digo que essa ferramenta, o médico daqui a uns 4 anos, talvez até menos, que não tiver conhecimento, vai estar fora do mercado. Tem sem a menor chance de errar. Porque é muita diferença entre um médico que conhece e um médico que não conhece. De botar para mim agora aqui 10 pacientes, independente da doença, eu sei que eu vou conseguir melhorar. Que massa. Eu confesso para ti que a minha vontade é de agendar. Né? Como é que a gente faz para agendar uma consulta? Não, eu tô falando sério. Eu tenho displasia de quadril. Ó, acho que eu tenho aluno aí em Manaus. Tem que ver se pode te ajudar. Porque, na verdade, tem que fazer o procedimento, né? De repente, tu vai estar viajando em alguma localidade, me avisa que daí a gente pode combinar alguma coisa nesse. A gente vai combinar. A gente vai combinar. Com certeza. Você tem muita coisa para combinar aí, pelo jeito. Tem muita coisa para combinar. Meu amigo, quero te agradecer, né? Te agradecer por seu tempo, pela sua presença, né? Pela sua contribuição aqui. Para a minha audiência, para a audiência aqui do CVM. Quero também dizer aqui para os colegas, deixar registrado que o Sidney foi uma pessoa que eu conheci recentemente, mas que eu me conectei de uma forma muito, muito grande, assim, por vários motivos, né? Um outlier, como eu já falei, um cara que pensa fora da caixa, uma pessoa do bem, uma pessoa que está fazendo aí, não está só guardando as coisas para ele. Você poderia ter guardado só para você, não poderia? Mas por quê? Entende? Não vejo nenhum. Como é que eu vou dizer assim? Guardar para quê? Pois é. É o que eu falo, é o que eu respondo quando as pessoas falam assim, pô, por que você está querendo ensinar? Tem que falar assim, tu tá dando os pulos do gato. Sim, eu estou dando os pulos do gato, sim. Eu quero que as pessoas. Eu quero que o meu aluno seja resolutivo. Eu quero que os pacientes, os meus alunos, sejam bem atendidos. Eles acham que os médicos podem achar que é por eles, mas não é só por eles. É por eles também. Mas é pelo paciente. Lá na ponta é o paciente. Então, uma pessoa que eu me conectei muito, que para quem é meu aluno, que está me ouvindo aí, para quem confia em mim, eu estou aqui, né, falando para, no mínimo, você segue lá. Vem aqui, ó, aqui em cima na live, tem lá o nome dele, ó. Clica lá em seguir e começa. Gente, essa é a magia da internet. Você pode se conectar com quem você quiser. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem. Então, talvez encontre outra pessoa. Agora, minimamente se dá a chance de conhecer. Antes de julgar, antes de dizer não. Né? Conhece, né? Aplica, testa. Né? E aí depois as conclusões. Então, recomendação dada aqui, sigam aí o Sidney e, pô,
Para você, principalmente para você que não está tendo, tem muito paciente aí que você não está sendo resolutivo, então mais um motivo é para você seguir, tá? Tem uma turma de pós aí iniciando início do ano que vem, recomendo aí para quem, né, é esse público-alvo aí. Meu amigo, tamo junto, obrigado. Posso dar só uma rapidinho aqui? Que é o seguinte, Fica à vontade. mas tem curso que você já sai fazendo neuromodulação de fim de semana online. Então, faz isso para depois ver se quer fazer a pós. Perfeito. Né? Esse vai ter o valor 10% da pós e com certeza absoluta fazendo vai querer fazer a pós. Mas você já sai aplicando, já sai transformando, já sai vendo o que a neuromodulação é capaz com este curso de fim de semana. Que você fica com ele gravado por 6 meses, podendo assistir pequenas aulas depois. É fantástico esse curso. Ele realmente coloca você num outro patamar na medicina. Obrigado. Perfeito. Pô, que massa. Obrigado também. Obrigado mesmo pela... Pô, foi incrível. Eu fiquei aqui extremamente interessado em saber mais. Eu acredito que os colegas também estão, né, com esse... Pô, provavelmente vão sair daqui, vão te seguir, vão lá no Instagram, vão ver as coisas, vão ver o que você tem de conteúdo lá. Provavelmente alguns vão dar o Google, aí, vão ver, vão estudar, enfim. Onde que eles podem achar algum conteúdo? Tem um livro. Não tem. Esse livro que vai ter. Tem que esperar um pouquinho mais da pós-graduação. Que massa. É algo que realmente está acontecendo nesse momento. E somos os pioneiros, né, literalmente. Claro que tem gente que já fez, assim, mas com essa metodologia, desse jeito, esse grupo da pós é o pioneiro mesmo. Massa. Bacana, meu irmão. Fica com Deus aí. Até a próxima live. Até o nosso próximo encontro. Estou à disposição. Deus, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.